Então, bom dia, meninos. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes, vamos revisar esse conteúdo e vamos iniciar aqui definindo o pronome. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando no espaço e no tempo. Ou seja, pronome é a palavra que substitui o nome, tá? Aqui, então, nós vamos iniciar com os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Ó. Lembrando, os dois são pronomes pessoais, os dois substituem pessoas. Um são os pronomes pessoais do caso reto, o outro do caso oblíquo. Nós temos aqui essa tabela. Nós temos as pessoas do discurso, lembrando vocês, ó, as pessoas do discurso são primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. No caso reto, nós temos eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Já no caso oblíquo, nós temos aqui os átonos, que são os mais fracos, e os tônicos, os mais fortes. Nos átonos, nas pessoas do singular, eu tenho me, ti, seu, alhe, e no plural eu tenho nos, vos, se, os, as, lhes. Já os tônicos, os mais fortes, no singular eu tenho mim comigo, ti contigo, se consigo, ele e ela. No plural eu tenho nós conosco, vós convosco, se consigo, eles e elas. Temos aqui também os pronomes indefinidos, aqueles que não definem com clareza quantos são, onde são, quem são, né? Então, eu tenho aqui essa tabela para vocês estarem pesquisando aí os pronomes indefinidos. Eu tenho os variáveis, aqueles que variam de gênero, né? Eu tenho um uso para o feminino e um uso para o masculino, então eles mudam aí, eles são variáveis. E eu tenho os invariáveis, né? Aqueles que não mudam, serve para os dois gêneros aí. Temos também os pronomes possessivos, aqueles que dão ideia de posse, de que alguém é dono de algo. Eu tenho os masculinos e femininos, singular e plural. Então, nós temos aqui uma tabela para pesquisa, né? Que vocês precisando, vocês podem acessar essa tabela aqui para pesquisar. Lembrando vocês, temos pronomes possessivos no masculino, feminino, singular e plural. E também temos aqui, ó, essa primeira linha é o da primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Aí nós temos aqui, na quarta linha, eu tenho a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Temos também os demonstrativos, aqueles que nós usamos para demonstrar algo, para mostrar algo a alguém. Né? Então, eu tenho aqui também os variáveis, aqueles que variam de gênero e número. Temos aqui também os invariáveis, eles não variam nem de gênero nem de número. Então, olha só, perto de quem fala, eu tenho perto de quem fala estes, esta, estas e isto. Já perto de com quem se fala, com quem eu estou falando, eu tenho esse, esses, essa, essas e isso. E distante de quem fala e de com quem se fala, eu tenho aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Esses são os pronomes demonstrativos. Nós temos aqui os pronomes relativos, né? O quem usado para pessoas, o que e o qual, que não está aqui, mas o qual, na qual também, eles são os mais comuns, então eles cabem em todas as frases. Então, ó, pode ser empregado para referir-se a pessoa, coisas, no singular, no plural, então são os mais usados. Eu tenho o cujo ou cuja, que é utilizado para expressar a relação de posse, né, de possuir. Eu tenho o onde, usado para lugar, e o aonde também para lugar. A diferença entre eles é que o onde ele é usado para lugar fixo, ou seja, onde você mora. E o aonde dá a ideia de movimento. Então, quando eu falo para a pessoa assim, aonde você vai? Para ela ir, vai ter um movimento. Então, eu uso o aonde. E onde você mora, um lugar fixo, eu uso o onde. E nós temos aqui os pronomes substantivos e adjetivos. Quando é que eles fazem função de adjetivo e quando é que eles fazem função de substantivo? Além de suas classificações, pronomes possuem duas funções específicas. Para cada função é um nome.
O pronome substantivo, aquele que é usado somente para substituir um substantivo. Então, eu tenho aqui, ó, a menina foi embora, ela foi embora. Então, eu usei o ela aqui, porque o ela está substituindo menina, que é um substantivo. Então, quando ele está substituindo um substantivo, ele faz a função, ele tem a função de substantivo. E quando é que ele é adjetivo? Quando ele serve para modificar ou alterar um substantivo. Então, quando ele está ali, ó, do ladinho de um substantivo, ele está modificando esse substantivo, ele está qualificando, né? Então, minha casa está limpa. Ó, a casa tá de qualquer. Essa casa é de qualquer um? Não, é a minha. Minha casa está limpa. Vejam que aqui o pronome possessivo minha está do ladinho de casa. E casa é um substantivo. Então, se ele está aqui do ladinho, ele está modificando esse substantivo. E o que modifica o substantivo, né, meninos? É um adjetivo. E então, aqui nós temos a próclise, a ínclise e a mesóclise, que nada mais é a posição do pronome em relação ao verbo. Olha aqui, quando falamos em ínclise, próclise e mesóclise, estamos nos referindo a uma seção de gramática chamada colocação pronominal, ou seja, onde o pronome está sendo colocado. Essa parte da gramática estuda a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Átonos, lembra? Os mais fracos. Então, eu tenho na primeira pessoa o me, na segunda pessoa o ti, na terceira pessoa do singular o alhe. E essas são as pessoas do singular, meninos. Já no plural eu tenho na primeira o nos, na segunda o vos e na terceira os, as, lhes. Então vamos ver essa colocação? Olha só, o que é uma próclise? É o uso do pronome oblíquo átono antes do verbo. Então eu vou olhar a frase, ó, não me esquecerei dos conselhos que me deste. Vou encontrar o verbo, olha aqui o verbo, esquecerei. Vejam que o pronome me está antes dele. Então, se ele está antes, é uma próclise. E a ínclise? Nada mais é que o uso do pronome oblíquo átono após, ou seja, depois do verbo. Então, analisa a frase. Fizeram-me uma festa surpresa. Vejam o verbo fizeram e automaticamente o pronome depois. Fizeram-me. E a mesóclise? É o uso do pronome oblíquo átono no meio do verbo. Abraçá-la-ei fortemente assim que nos encontrarmos. Então, eu tenho um nos aqui grifado, que é o pronome. Eu tenho um verbo aqui, abraçar e encontrarmos, e ele está aqui no meio. Correto? Então, meninos, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa explicação, tá? Isso daqui é o que eu desejo para a nossa volta. Eu vim trocar o carinho com vocês e desejo que a nossa volta seja muito produtiva.